Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it. Olá Ana, tudo bem? Bom dia. Eu ia começar mesmo um bocado pelo princípio de tudo. Queria perceber mais ou menos como é que tudo começou, como é que tu chegaste aqui, mas indo bem atrás, portanto se não à tua infância, ainda à tua adolescência, percebendo como é que o teu percurso foi durante essa altura até que começares a fazer a primeira exposição individual, portanto, antes da primeira exposição individual. Vamos cá ver como é que isto se envolve. São 10h30 da manhã, ainda estamos os dois assim um bocadinho adormecidos. Estamos em quê? Em 23 de novembro de 2006 e temos que ir para trás. Pronto, como tu saberás, e já disse isto algumas vezes, nas poucas vezes que tenho que falar destes assuntos meus, que não acho muito importante a minha pessoa. Como artista, quero dizer. Portanto, vamos cá ver como é que eu posso desembrulhar isto de uma maneira mais ou menos correta, sem entrar naquelas coisas das entrevistas da minha vida, dos meus pormenores de vida que me parece que não têm interesse nenhum. Ainda há pouco tempo, há uns dias lá na exposição que houve sobre os anos 80 em Serralves, fui convidada e aceitei ir a uma mesa redonda para aqueles painéis onde o assunto era os anos 80 e as periferias. As pessoas que foram convidadas falaram das suas experiências nos seus respectivos países. Uma era uma senhora turca, depois foi um senhor chileno, depois fui eu, depois foi um senhor polaco e depois foi o Julião Sarmento. E os primeiros, pelo menos antes de chegar à minha vez, falaram dos seus países periféricos, das suas vidas nas belas artes naquela altura. Pronto, já serão agora 40, 50. Eu, apesar de tudo, era a mais velha da mesa, porque comecei tarde nestas vidas artísticas. E comecei tarde nestas vidas artísticas, aí posso dizer-te que o que eu disse na altura sobre os anos 80 é que não tinha mais leve ideia do que é que se passou comigo nos anos 80. Como não tenho a mais leve ideia dos anos 60, 70, poderei ter imensas leves ideias e não só leves, até muito menos leves que isso, de várias coisas da minha vida, mas acho que não interessam absolutamente nada. Mas pronto, o que eu respondi foi que não me lembrava dos anos 80, portanto não estava para falar de o que é que foi a minha vida nessa altura, se eu andava de carro, se consumia drogas, se gostava de champanhe, se a revolução aqui e acolá, não, e se as belas artes nos anos 80 já teriam ido, no meu caso, há imensíssimos anos, porque andei nas belas artes em Lisboa nos anos 60 ou coisa assim. Mas isso pode não ter interesse para ti, e eu percebo que tu não queres retratar, segundo a tua visão, os anos 60, os anos 70, os anos 80, ou o que for, mas no fundo o que eu gostava um pouco de perceber é como é que tu entras para as artes plásticas, como é que tu te apaixonas por isto, porque é que tu desenhavas quando eras miúda? Desde sempre, quer dizer, nasci assim, nasci com este nome J, que é o meu nome verdadeiro, o meu último nome, sempre nasci para isto, sempre fui artista e acho que nem todas as pessoas podem ser, apesar de ser artista é uma coisa que dá muito trabalho, tem que se praticar, como se fosse um funcionário. Exatamente, isso eu concordo 100% com isso. E então, já que estás a falar sobre isso, assim, como é evidente, tu, para ser artista, não é? Para ser artista plástico, tem que se praticar muito, de forma a dominar-se de maneira a técnica e não só... Sim, ou não dominar, ou para ser qualquer coisa, para fazer qualquer trabalho bem feito, acho que tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar. Claro. Mas pronto, posso dizer assim rapidamente que resolvi virar artista plástica depois de ter trabalhado no teatro, no cinema vagamente. No teatro trabalhei mais numas produções
como atriz e como cenógrafa, mas as duas coisas, sempre que fiz que entrei numas produções que se chamavam produções teatrais, que estavam ligadas à Universidade Clássica, e a um amigo meu, que era o Osório Mateus, que já morreu. Eu trabalhei com ele até ele ter morrido e fiz dois trabalhos no cinema que não quero repetir de maneira nenhuma, e olha, precisamente foi no princípio dos anos 80. E aí resolvi... Também como atriz? Ou... Não, como cenógrafa. Cenógrafa, figurinista, esse género de coisas assim. E porquê é que não quiseste repetir? Não quis repetir, precisamente foi aí que eu virei artista plástica, porque não gosto de trabalhar com equipas, detesto trabalhar com gente. E a melhor maneira de trabalhar sozinha é esta, é ser artista plástica. Não vou ter assistente jamais na vida. Claro. E a tua primeira exposição acontece a seguir a isso? Acontece assim. Pronto, entretanto, durante esses tempos, nos finais de 70, comecei a mandar coisas para bienais, basicamente desenho. Quais bienais? Como é que é? Olha, não sei, bienais, houve uma que foi talvez assim a primeira que eu achei mais, em que eu investi mais, que foi em Bilbao, em 79, mandei... Mas como é que era nessa altura? Como é que tu soubeste que isso existia? Foi por amigos? Como tu sabes... As coisas eram mais próximas? Como tu sabes, isto é um país pequeno e recebe-se catadupas de papel todos os dias. Agora recebo muito mais do que recebia na altura, mas apesar de tudo, sendo isto um país pequeno e eu estando ligada, apesar de tudo, a atividades mais ou menos chamadas artísticas, é normal que receba informações desse tipo, amigos, correio, e portanto mandei. Antes disso, tive anos e anos, ou pelo menos uns 10 anos antes disso, a trabalhar em casa a fazer pinturas hiperrealistas, que vendia muitíssimo bem, aliás, a amigos, conhecidos, sem passar por nenhum intermediário, ou seja, por um galerista como tu. Claro. Mas voltando só um bocadinho atrás, Sim. Tu tens as tuas primeiras experiências no teatro e no cinema, mas tu tiveste formação nessas áreas, eu penso que... Não. Eu, depois das Belas Artes, que tive um ano nas Belas Artes só, não fiz nem pouco mais ou menos os 4 ou 5 anos que era preciso na altura. Fui para Bruxelas, mas devo dizer-te, inscrevi-me numa escola de cinema e uma escola de cinema e de arquitetura, acho que era uma boa escola, mas inscrevi-me precisamente em tapeçaria. Uhum. E era a única aluna dessa escola em tapeçaria, porque era uma... muito tempo para fazer? Não, tive muito pouco, eu tenho muito pouco, a partir dessa altura que já estava numa adolescência um bocadinho amalucada e já tinha passado essa fase complicada das adolescências, mas ainda estava em... 1974? Não, 69, 8, não teria ainda 20 anos, coisa assim. Eu saí daqui, saí de Lisboa, devia ter 17 ou coisa assim. Depois desse primeiro ano de Belas Artes, e fui para essa escola onde estive metodicamente com um garfo, fazendo tapeçaria de hotelice, que é Bruxelas e a Bélgica tem muita tradição de tapeçaria, mas como vês, eu fui a uma escola absolutamente para a frentex, mas fiquei a fazer tapeçaria com um garfo durante alguns meses. Depois fartei-me e depois fiz outras atividades que não têm absolutamente nada a ver com... Mas essa questão da tapeçaria é engraçada. Tu não achas que há alguns trabalhos teus depois, que tu fazes muito mais tarde, fazes ao longo destes últimos 30 anos, que também tem um pouco esse processo da questão da tapeçaria? Não da tapeçaria, mas a minha maneira de funcionar, que é sempre um bocadinho ao lado, um bocadinho como dizia o Julião Sarmento outro dia no dito painel, que sempre me conheceu, mas que sempre tive com um pé dentro e um pé fora, que sou um bocadinho outsiders, se tu quiseres. Uhum. Portanto, aquela atitude de ter ido para a tapeçaria não era só uma atitude, mas é uma coisa um bocadinho ao lado da coisa, ao lado do que se estava a passar. Para me dar algum sossego, aquela coisa que eu já disse algumas vezes e escrevi, que está no meu catálogo, várias cartas que eu escrevi ou pequenas notícias que me pediam para exposições, que prefiro estar um bocadinho atrás para ver melhor o campo de batalha, um bocadinho como os cavaleiros nas batalhas antigas, para poder ver o que é que se passa. Se eu estiver fora ou um bocadinho fora, tenho uma visão muito mais certa do conjunto.
E isso é uma coisa que tem a ver com as centricidades. Se tu querias estar fora do centro, o dito outsider, como dizia o Sarmento outro dia, tem a ver com uma coisa de dá-me muito mais sossego estar com um pé fora e um pé dentro do que estar no centro. Tem muito mais a ver comigo isso. Ter ido para a tapeçaria tem a ver com isso. Dá-me muito mais poder por um lado, no meu caso, e poder para poder ver o que se passa melhor, ter uma visão mais geral. Vou-te fazer só mais uma pergunta, prometo não voltar a esta questão. Não faz mal, paciência. Não voltar mais atrás. Se eu estou aqui é para isso. Na tua adolescência, infância, pré-adolescência, etc., tu sempre foste uma pessoa que se interessava, sei lá, por literatura, mesmo por artes plásticas. Tu nessa altura já tinhas conhecimento, sei lá, dos clássicos, vias coisas, porque para já há uma questão, Portugal nessa altura não, hoje em dia também não há coisas extraordinárias, mas há muito mais do que havia nessa altura. Portanto, o acesso que tu tinhas ao que estava a passar era muito reduzido, mas havia alguma forma de tu chegares a isso, ou nem por isso, e só veio mais tarde o ver essas coisas que estavam a passar pelo mundo fora? As coisas que estavam a passar pelo mundo fora, sou filha única e sempre fui como filha única isolada. E, portanto, isso deu origem a eu ler imenso. Li a biblioteca todos os meus pais de alto a baixo, repetida até à exaustão, quando era muitíssimo pequena. Ou tinhas 12, 13 anos? Comecei cedíssimo a ler porque era uma atividade muito boa para se fazer sozinha. Claro. E quanto a ter conhecimento do que se passava nas artes plásticas mais tarde, sim, claro, mas ainda hoje em dia é uma coisa que não me excita muitíssimo. Tenho uma ideia geral, há artistas que eu gosto imenso. Mas há artistas que te excitam imenso, não é? Há alguns, poucos, mas há, e estou mais ou menos a par do que se passa. Nessa altura, quando era pequena ou quando já estava a ir para os 12, 13, 14, 15 anos, tinha exatamente o mesmo conhecimento e o mesmo interesse e curiosidade que tinha pelos livros na biblioteca dos meus pais, que tinhas os clássicos, tinhas os italianos, tinhas os renascentistas, tinhas aqueles livros da biblioteca dos pais e sim, todos esses interessavam muitíssimo porque era o que eu tinha à mão, na altura, e foram vistos e revistos da mesma maneira que via e revia dicionários e lia e relia e tornava a ler. E imagens, daquelas imagens que os pais têm de livros, não é propriamente, aqueles livros não era de coffee table, mas o equivalente a isso. Mas, os giotos, tudo o que há dessas alturas, que são os livros que os pais podem ter em casa, enfim, nos anos 50. Então tu desde muito nova percebeste se calhar querias ser artista? Sempre quis, sempre. E vias de certa maneira como é que ias concretizar isso? Não fazia a menor ideia. Não fazia. Cinema, olha, isto é uma coisa que eu também sempre fiz imenso. A minha mãe era uma verdadeira compulsiva pessoa de ir ao cinema e eu continuo a ser. Era em Lisboa, eu lembro-me nessa altura havia. Os filmes eram classificados, havia para adultos, para 8 anos, para menores, já não me lembro exatamente de classificação, se eram 3 classificações ou coisa assim, mas eu conseguia ir ao Cinema Império. Eu morava na Alameda Afonso Henriques, que é um sítio que eu verdadeiramente abomino, e ao Cinema Império, que agora deve ser uma coisa de Testemunhas de Jeová ou coisa assim, ia praticamente todos os dias, porque a minha mãe é uma compulsiva pessoa de cinema e eu própria continuo a ser. Vejo tudo, todos os dias, praticamente vou ao cinema à 1 da tarde ver absolutamente tudo. Portanto, não sou muito. Praticamente quando não estou a trabalhar, vou ao cinema à 1 da tarde, gosto de estar ali às escuras a ver filmes, a ver imagens. E não escolho. Vou por cinemas, ou gosto mais de ir a este cinema, ou àquela sala, ou àquela. Aí talvez tenha a ver com o que tu me perguntaste há bocado sobre me interessar particularmente, ser especializada em artes plásticas, já que trabalho nisso. Não sou. Eu vejo qualquer filme, não vou ver filmes deste realizador ou daquele especialmente. Eu vejo tudo a direito. E é assim que eu trabalho, e é assim que eu posso olhar para as artes plásticas. Não olho particularmente para uma coisa, olho para... Mas quando eras mais nova e ias a essas sessões no Cinema Império, gostavas mais tipo de westerns, ou também vias dessa forma?
tudo te interessava? Ia com a minha mãe, era via o grande divertimento da tua vida, como ler e portanto era exatamente, sempre uma coisa boa. sempre gostei de estar às escuras numa sala de cinema e vi todos os filmes americanos maravilhosos que se passavam na altura ou que podiam vir a Lisboa. Que era o quê? O que é que te lembras dessa altura? Desde Orson Welles até os realizadores americanos daqueles todos, os de origem, aqueles americanos todos dos anos 40, 50, desde policiais, aqueles realizadores que foram para os Estados Unidos de origem austríaca, Claro. Enfim, eram todos os que havia nessa altura e que já... Billy Wilder. Sim, o Billy Wilder, que eu adorava, pronto, vi absolutamente tudo, desde aqueles policiais maravilhosos a preto e branco, com aquelas sombras muito marcadas e aquelas colares maravilhosas, até tudo. Era o que havia, que eu podia ver onde a minha mãe ia e deixavam-me passar no cinema porque me conheciam, apesar de eu ser pequena, e como ia com a minha mãe, via os filmes pós-adultos. E na literatura também era da mesma forma? Lias tudo, mais ou menos? Lia tudo compulsivamente, ou às escondidas, ou sem ser. E tens saudades? Ia aos livros e atacava. E diz-me uma coisa, que é assim, tens saudades disso neste sentido, que é, se calhar hoje em dia, porque já tens muito mais referências, já sabes muito melhor o que é que gostas e o que é que não gostas e já vais muito mais à procura das coisas que te interessam, se tens saudades de uma altura em que lias tudo a eito e que, pronto, e que davas sempre hipótese às coisas que estavas a ver e a ler, ou ainda hoje tentas ser assim? Não tento, sou assim, dou a hipótese, leio tudo a direito. Não leio nem pouco mais ou menos tanto como lia, nem pensar, mas dou a hipótese a tudo. Acho que quanto mais velha vou ficando, mais otimista tento ser, e sou. E tolerante. E tolerante, sim, acho que sim, porque nós somos bastante malvadinhos e temos muita tendência para, eu própria sim, mas com a idade estou a melhorar um bocado, mas não sou nada escolhida nas minhas coisas em geral. Ainda agora, e acho que pela primeira vez que foi há semanas, Sim. Uma fotografia tua, não sei exatamente que idade é que tu tinhas, que é uma fotografia que está alguns aí na casa, a preto e branco, contigo vestida, não sei se era... Minhota? Minhota, eu Sim. acho que é minhota. Sim. Eu não sei que idade é que tinhas, mas ali parece que naquela fotografia já, não sei, eu vejo já alguma coisa de rebeldia. Naquela altura já havia... Aquela fotografia parece bastante nova, mas já estava artista plástica. Aliás, pois estou com o cabelo muitíssimo curto, apesar de estar vestida de minhota e não pus um lenço na cabeça, mas tinha acabado de fazer de atriz nos anos 80, precisamente, ou 79, tinha feito um papel masculino que era o fatalista do Diderot, e eu fazia de amo. E tinha acabado, pronto, nessa altura já não estava totalmente rapado, tipo Casa Pia, mas estava bastante curtinho e estávamos já nos anos 80, portanto estamos há 26 anos, já devia ter os meus 30, já devia ser trintona. E estava vestida de minhota, porque é uma coisa, olha, foi um vídeo que eu fiz, também fiz vídeo, coisa que eu me esqueço muitíssimo, e porque Não foi... é um autorretrato, não? Aquilo é um autorretrato e eu fiz uns vídeos aqui, precisamente em casa, vestida de minhota, mas perdi-os. E é o que resta, é aquela fotografia. Já que estamos a falar do autorretratos, parece-me que ao longo de todo o teu percurso aparecem autorretratos, mas aparecem de formas diferentes. Há autorretratos que aparecem quase como símbolos ou mesmo como marcas, como se fosse a Coca-Cola, portanto os Jotas são a imagem disso. Depois aparecem autorretratos mais encenados, sim, com um lado mais fotográfico, em que tu apareces nas próprias fotografias, e ainda vejo, e se calhar há mais, outros que tu apareces sob a forma quase de escultura. Portanto, e pronto, e tu aqui também há 2 meses, quando estavas a apresentar a exposição na galeria, falaste que aquela exposição era das exposições mais autobiográficas que tu já fizeste. E as peças tinham nomes como
fidelidade, tenacidade, se eu disser algum erro, diz-me monólogo, depois tens uma peça mais antiga que se chama Firmeza. Por isso, como é que tu no teu trabalho estás-te sempre a representar a ti? Pois não tenho outro remédio, é por isso que não tenho outro remédio. Pronto, há pessoas que há pessoas que não, pelo menos acham que não não estão. tem que sempre, eu acho que tem que sempre partir do próprio, que é o fundo de maneio que existe para qualquer pessoa. Nos casos possivelmente nota-se mais que noutros. Pronto, vamos levar assim a um exemplo de um limite quase a Helena Almeida trabalha com o seu corpo, o Gaetan trabalha com a sua imagem. Há imensa gente que isso é mais óbvio, mas de qualquer maneira, seja quem for, mesmo que isso esteja aparentemente muito longe, eu acho que temos que trabalhar com o que temos, e o que temos mais próximo de nós somos nós próprios, independentemente lá daquela questão da autoria. Como tu sabes, não me interessa particularmente, é uma coisa uma espécie para mim de exercício de autoridade que não, mas parte de mim, só pode partir de mim, só o meu fundo de maneio, é daí do que eu vejo, do que eu sinto, por onde eu passo, que eu posso transformar aquilo noutro objeto ou noutros objetos. Portanto, tu nunca acreditas que possa haver uma certa objetividade no artista a fazer as obras de arte? Há sempre objetividade, sempre, mas parte de uma coisa, parte de mim neste caso, mas tem que ser objetivo porque é um trabalho visual, e um trabalho visual só pode ser objetivo. Claro, mas por exemplo, tu se olhares para as esculturas que o Donald Judd ou sei lá, o Carl André fizeram nos anos, deve ser princípios dos anos 60, tu achas que aquilo também são eles a retratarem-se de alguma forma? É o que passou pelo corpo deles, e quem diz o corpo deles diz tudo o que um corpo tem que ter. É o que passa por, é por isso que o trabalho seja mais transcendente ou transcendido, é de qualquer maneira tem que passar por uma máquina que somos nós que estamos a fazer, uma máquina, e aí é que acho muitíssimo importante aquilo que eu já te disse o outro dia, que disse naquela visita guiada à tua galeria no domingo quando foi a minha exposição, que o autor não me interessa particularmente, que no fundo eu sou uma consequência do meu trabalho e não uma causa dele. Eu existir como Ana Jota aqui e agora, é uma consequência do meu trabalho e não o contrário. E de qualquer maneira, qualquer artista tem que ser é um intermediário, é um mediador, é um médium, é um feiticeiro, se tu quiseres, que tem que transcender, é por isso que é um criador, tem que transcender a sua própria pessoa, seja de que maneira for, mas que passa só pelo que temos. Então, mas já que estás a falar disso, tu quando estás a trabalhar, quando estás no teu processo criativo, tu há coisas que eu sei que abandonas a meio, ou que depois às vezes só lhes pegas 10 anos depois, ou às vezes nunca mais pegas. Qual é que é o teu critério a olhar? Não tenho nenhum critério. É uma coisa como eu te disse, quando eu falo de passa por mim, eu sou o meu fundo de maneio, ou o meu corpo é a minha máquina que tem que estar mais ou menos afinada, depende. Mas um corpo implica imensas coisas. Tens abandono, porque o meu trabalho, apesar de tudo, é uma coisa muito pouco premeditada e muito pouco, possivelmente, muito pouco intelectual. É uma coisa muitíssimo inconsciente. Mas isso existe. Não, mas o que eu falo de critério é assim, qual é que é o teu critério? Não tenho critério nenhum. É uma linha que eu sigo, não sei, às cegas, se tu quiseres. Cegas, quando tu me perguntaste há bocado, desde a minha infância, é exatamente, eu nasci assim e estou a seguir uma linha completamente às cegas que eu não sei qual é e qual é que vai ser, não faço a menor ideia. Se eu soubesse, não fazia isto, já estava farta. Claro. Então, já que estamos a falar disto, falando de outra coisa que também tem a ver relativo com o teu processo criativo, que eu sinto que em algumas séries que tu fizeste, como Os Touros de Mary Foster, aquelas telas que tu fizeste também com o Pedro Casqueiro, baseadas nos desenhos do Stuart Carvalhais, não é? Parece haver nesses trabalhos uma grande rapidez na execução.
por isso uma coisa que realmente o consciente quase desaparece. É uma coisa que já estava lá possivelmente há imenso tempo. Quando tu dizes que eu vou às vezes buscar umas coisas que estão lá em armazém, ou há umas coisas que têm que sair nessa altura e possivelmente estavam para lá a bobrar há anos e anos, ou há meses, ou não sei há quanto tempo, mas quando é rápido é porque é a altura delas saírem, mas não é de maneira nenhuma nunca consciente. Nunca tem que sair e o processo é rápido. Há outras alturas em que tenho que andar às voltas, abandono, ando às voltas, abandono, fico às vezes abandonado e não sei se vou pegar outra vez ou não. É porque não é a altura ainda daquilo sair. Pois, porque me parece que sempre que depois sai, o processo é de grande velocidade. É porque está na altura. Agora, eu dizer-te porque é que está, é porque... É como um parto. Pois, mais ou menos, o forno, aquilo já está na altura, já está quentinho e está bom para sair, mas não é nada de nunca premeditado. Mas, insistindo nisto, sim, tu parece que gostares da rapidez, não sei se me estás a na execução, que parece mesmo, sei lá, parece que foi feito mesmo quase a esgalhar, falando de outra maneira. Pois, eu sou... Ou, por exemplo, tens aqueles desenhos que são da Fundação Luso-Americana, que são, eu acho que são remakes das coisas do Hooper, não é? As marinhas, aquelas duas marinhas grandes. Eu nunca me disseste, mas acho que já me disseram que tu fizeste aquilo de uma forma muito rápida. Fiz muito rápida e não assim fiz no chão, em cima de parquet, e aquilo é uma folha de papel de cenário, precisamente estava com certeza a trabalhar com papel de cenário nos cenários ou qualquer coisa assim, e foram feitos no chão porque era a superfície maior que eu podia encontrar, assim como o papel de cenário também tinha a dimensão que eu estava a pedir aquilo, não era eu, era aquilo é que estava a pedir essa medida, e foi muito rápido, foi rapidíssimo. Por isso, talvez quando tem que ser feito, apesar de, pronto, eu podia resolver esses assuntos da rapidez com fotografias ou com coisas que são processos mais rápidos, penso eu, não sei, é uma estupidez eu estar a dizer isto, porque de facto não trabalho nesses sistemas mais mecânicos, mas é como se eu na altura tivesse que funcionar tão rápida como uma máquina digital, porque aquilo tem que ser feito, mas como tu sabes, eu gosto de coisas manuais, faço o mais rápido que a minha mão ou que o meu corpo pode fazer para resolver aquilo que tem que ser feito como se fosse um instantâneo. Mas é exatamente isso. Então, a rapidez funciona um bocado como a mão esquerda funciona para o Gaetan, portanto ele tenta... Contrariar-me. Não é contrariar. Não, é não fazer bem, não dominar o que o Gaetan... Não é não dominar, mas é a coisa sair da forma mais espontânea possível e vir o menor... Não é exatamente... Bom, aí terias que perguntar ao Gaetan, mas... Ele começou a trabalhar com a esquerda porque estava a dominar, porque como não é canhoto, domina-se e ao fim de algum tempo, evidentemente, está-se viciado e estar viciado não é bom nas artes. Claro. Mas a rapidez no meu caso não tem a ver com não dominar e claro, não dominar é sempre bom e penso sempre que prefiro não dominar e prefiro fazer uma coisa, seja ela qual for, como se fosse a primeira vez. De uma maneira, se tu quiseres, muito apaixonada, como se fosse uma pessoa a apaixonar-se pela primeira vez e sempre a primeira vez. Mas as paixões também são rápidas. E essas coisas não se dominam. Claro. Se dão para o torto, mas é preferível eu não dominar, eu acho que é uma coisa muito boa, seja no que for. Voltando um bocadinho agora a um lado mais histórico, tu começaste na entrevista por dizer que até abandonaste o teatro e o cinema porque gostas de trabalhar sozinha. Mas tu sempre estiveste próximo de uma série de pessoas que têm tido alguma constância ao longo da tua vida. Tu consegues mais ou menos, em termos, portanto, não, claro que a parte pessoal e a parte artística acaba sempre por fundir, mas como é que tu
tu tu conheces essas pessoas todas logo nos anos 80, algumas antes ainda? Assim, estás a falar, por exemplo, a pessoa que eu conheço há mais anos é o Gaetan. É o Gaetan que andámos nas Belas Artes exatamente no mesmo ano e saímos os dois. O Gaetan teve lá um bocadinho menos tempo, deve ter estado 4 meses do primeiro ano. Eu ainda resisti mais 2 meses. Eu tive para aí 6, mas pronto, o Gaetan é a pessoa que eu conheço em Lisboa talvez há mais tempo e que se mantém durante estes anos todos, vermos sempre, com mais períodos, menos períodos de afastamento, mas é uma coisa que continua a ser contínua. O Pedro Casqueiro, que também é muito constante, apareceu mais nos anos 80. E não falando tanto da questão pessoal, falando de coisas como tu sentiste, nos anos 80, quem é que tu sentiste que foi mais importante para dar alavancagem, para catalisar coisas em termos das artes plásticas, seja um galerista, seja um crítico, seja um tipo que trabalha para uma coleção? Quem é que eram as personagens que tu sentias que estavam a fazer coisas que te permitiam trabalhar? Não te vou dizer ninguém, porque... E também não te vou dizer, como dizia o tal senhor polaco outro dia no dito painel de Serralves, que era uma altura, os anos 80, de coca e de champanhe, que eu ainda continuo a gostar das duas coisas. Portanto, não só passei os anos 80, como os 90, como os 2000, e não... Como dizia o João Sarmento, eu sempre estive com um pé dentro e um pé fora, sou uma outsider totalmente. Tudo o que eu faço, ou o que fiz, ou o que possa ainda vir a fazer, e espero ainda conseguir fazer muita coisa, é completamente consequência de milhares, centenas, dezenas de coisas por onde eu passo, viagens, este bairro, tudo, coisas que não têm particularmente a ver com uma especificidade. É como entre médicos de clínica geral e um especialista, eu prefiro clínica geral. Sim, mas... Não sou muito focada, ou sou muito pouco focada, sou tão focada nas artes plásticas, ou as artes plásticas interessam-me tanto como, se tu quiseres, as coisas mais triviais do mundo, por onde eu passo todos os dias, por onde o meu corpo, essas coisas todas que estávamos a falar há bocado, mas o que eu circula. Era pessoas, no fundo, que ajudaram a que houvesse artes plásticas, que mostraram interesse, por exemplo, no teu trabalho. É-me indiferente, é-me completamente indiferente. Ainda hoje me é completamente indiferente. Pois, noto isso. Não estou, mas é completamente indiferente. Isso interessa-me tanto como outras tantas coisas, e possivelmente até isso me interessa, como estou tão, se calhar, dentro disso, é uma coisa que me interessa aparentemente menos do que outras tantas coisas por onde eu vou passando e que me são mais úteis do que uma especificidade assim. É como se o meu foco ficasse reduzido, não me interessa absolutamente nada. Ficar especialista. Especialista em que sentido? Em ser uma artista, sou uma especialista. É como se a minha arte resumisse a ser uma artista. Eu sou artista porque ainda consigo, porque não só porque nasci assim, claro. Como ser artista tem que ser uma coisa alargada, não tem que ser uma coisa reduzida. Isso faz com que eu fosse como eu dizia há bocado, um médico especialista. Eu prefiro ser um médico de clínica geral, estar atenta a uma quantidade de coisas, e são essas coisas que me fazem funcionar. Essas coisas, pronto, qualquer pessoa anda todos os dias, possivelmente uso isso para o meu trabalho. Possivelmente não uso. Se não existissem instituições, que se não existissem galerias, que se não existissem pessoas interessadas no teu trabalho, tu continuavas a trabalhar da mesma forma? Continuava, claro que sim. Não posso fazer mais nada. Pronto, ainda bem que dizes isso. Já agora estás a dizer isso. Como sempre fiz. Claro, pois, mas eu sei isso. Claro, agora dá mais jeito, tenho mais dinheiro. Claro. Com certeza que sim, mas continuaria, claro que sim, continuaria. Claro. Então, já que falas nisso, vendo agora a coisa de uma outra forma, como é que tu vês, tipo,
Eu parece-me a mim que realmente nos anos 80 e até para trás as coisas funcionavam mais assim. A maior parte dos artistas que vêm mesmo dessa altura, hoje em dia adaptaram-se, ao contrário de ti, à forma de funcionamento das coisas e tentam ir potenciar ao máximo, se não sei bem exatamente o que, com as novas condições que existem. Mas mais do que falar da mudança que houve de maneira de trabalhar desses artistas... Sim, que foi muito grande, foi enorme. Agora fala um pouco, como é que tu vês essa mudança nesses artistas que já trabalhavam nos anos 80 e na maneira como trabalham agora? Como eu te disse há bocado, e vou generalizar porque é melhor, prefiro ser otimista, mas o estado do mundo, a globalização, as nets, todas essas facilidades não me interessam nada e não acho, tem que ser, estamos numa espécie de efeito de estufa. No fundo interessam tanto como aquele candeeiro, não é? Não, interessam porque estou lá, eu estou, incluo-me absolutamente, eu não posso ser uma outsider num efeito de estufa, estamos todos metidos no efeito de estufa, mas há sempre as consequências dos efeitos de estufa e da globalização, dessas coisas todas que se passam, em que eu estou, evidentemente, não sou uma galinha doente, estou aqui metida no meio desta coisa toda geral. Não acho isso, acho que tem que ser, não acho particularmente, o que me interessa nisso, no efeito de estufa, é o que pode sair do efeito de estufa, que é isto ficar tudo alterado, os icebergs andarem à solta fora do sítio, chocarem com barcos, várias catástrofes que terão que existir, é normal. E quando eu digo icebergs, posso dizer um objeto estranho que aparece quando há qualquer efeito de estufa, por exemplo. E interessa-me muito e sou otimista em relação a isso, porque sou a favor dos icebergs, sou a favor de objetos estranhos que apareçam numa coisa, estranhos, isolados, que aparecem no meio de uma coisa que está global. Este mundo hoje em dia é uma espécie de história contada para as crianças, é uma espécie de, está demasiado visual, digo eu, que até sou artista plástica, demasiado visual, demasiado simplificado, demasiado reduzido. A globalização, a net, tudo isso que tem a maior das utilidades, reduziu o mundo em vez de o aumentar. A capacidade de imaginação? Tudo, está tudo absolutamente... É uma história aos quadradinhos, contada às crianças, é tudo visual, é tudo flashante no sentido de flash, de ser rápido e fácil, de fácil leitura, não tem interesse nenhum. Mas pronto, eu faço parte disso, claro. Então, continuando com o que temos estado a falar, tu estavas a falar da globalização e do aparecimento de coisas novas e que tudo isso te ia sempre interessante, mas voltando um bocadinho atrás, eu acho que hoje em dia, para uma pessoa que trabalha hoje como artista, é quase estranho ouvir o teu discurso, porque a dizer que começaste a ser artista porque tinhas que ser e que não tive outro remédio, sim. Irias sempre trabalhar independentemente de ter as pessoas que comprassem o trabalho ou não, pessoas que olhassem para o trabalho ou não, pessoas que legitimassem o teu trabalho ou não. Isso para um artista jovem e já nem tão jovem, deve parecer uma conversa muito, muito estranha. Como é que tu vês? Tu achas que acaba por ser prejudicial para as pessoas terem que estar agarradas a curators, terem que estar agarradas a base de sustentação mesmo económica, que a independência que tu tiveste e que agora, pronto, no fundo é recompensada, mas 30 anos mais tarde, já com algum conforto económico, mas que a independência que tu tiveste é muito diferente da independência que as pessoas têm agora, que o trabalho pode ser pior por causa disso, ou que é só diferente? Não tenho nada contra
isto contra o estado do mundo, estou metida no mesmo caldeirão, estamos todos, e é normal que as coisas tenham uma evolução, e a evolução neste momento é essa. Não te posso dizer que é pior ou que é melhor, ou não posso fazer nenhum juízo sobre esse assunto, apesar de não me interessar particularmente o estado do mundo, como te dizia há bocado. Acho que é uma coisa que eu tenho que saber passar, não tenho outro remédio, e não te sei dizer, nem vou fazer, não te vou dizer se é pior ou se é melhor, aí é que é a causa-consequência. É o estado do mundo está neste momento assim, e portanto é consequência de uma quantidade de anos para trás, e é normal que seja assim. Outra coisa não podia ser. Portanto, não te posso dizer se é bom, se é mau, cada um sabe de si, e como eu te digo, pronto, ao fim destes 30 anos, como tu dizes, ter mais dinheiro que dá imenso jeito, claro, mas e eu não poderia fazer outra coisa. Não, de maneira nenhuma, como um título de uma exposição que se chamava Haverá Vida Depois do Trabalho, pode ter interrogação, que foi, não posso, que também que foi apanhada, será que há trabalho depois da vida? Isso não sei, viver já é bastante trabalhoso, isso olha, como se o fumar mata, mais que o fumar mata, viver mata, é óbvio, não é? É provérbio alentejano, ganhando comboio de Lisboa para o Porto, e eu sou a mesma, não estou parada, sou uma passageira. A paisagem é que muda, a paisagem do comboio é que muda, eu estou parada. E é exatamente o que se passa. Não, é engraçado falar contigo, porque parece que todo o teu percurso é sempre muito prosaico, muito, pronto, pode até ter muitas encenações fora aqui de casa, mas depois aqui em casa é sempre igual. Eu sou só uma. Claro. Não há alteração nenhuma. Claro, sou a mesma, sou só uma passageira, e quando digo só uma passageira, como estar num comboio sentada e o que está a mexer é a paisagem, isso aplicava só ao que é que se passou nos anos 70, 80, 90, 30, por aí fora ou para trás. É a paisagem que muda, e a paisagem está a mudar continuamente, isso não se pode fazer nada a isso. E eu estou parada, sou a mesma, mas com uma paisagem que vai sempre mudando, e eu não sou estanque de maneira nenhuma às paisagens que mudam, eu passo por elas. Há duas perguntas que me vêm à cabeça na sequência disto que estamos a falar, que é, tu achas que, de certa maneira, os artistas hoje em dia, pela situação do mundo, têm menor capacidade de ruptura? Isto tem dois níveis, esta pergunta tem menor capacidade de ruptura porque estão amordaçados, esta palavra é um bocado horrível, mas estão amordaçados pelas instituições, pelas galerias, etc. Portanto, e por isso não podem transgredir ou fazer o que querem com tanta facilidade, por um lado, e depois a segunda questão que é a mesma, mas que está noutro nível, é: será que hoje em dia já não há sentido, a ruptura já não tem sentido, portanto as marginalidades já não têm sentido, já foi feito tudo, já se transgrediu tudo o que havia para transgredir? Neste momento, sim. Aliás, as marginalidades ou as periferias, tudo isso está totalmente integrado já há muito tempo. É, como dizia o Foucault, os criminosos dão jeito. Criminals come in handy, não sei como é que se pode traduzir, mas quem diz os criminosos diz as minorias, os feminismos, as periferias, as marginalidades estão totalmente integrados. Daí, por exemplo, aquela pergunta no dito coisa de Serralves, sobre as periferias. Evidentemente, se estamos ali é porque não somos periféricos. É evidente que a democracia envolve absolutamente tudo, não há fuga desse ponto de vista, não há fuga possível, porque está tudo integrado. Ser feminista, ser contra isto, ser contra aquilo, ser marginal, seja o que for, está totalmente integrado no mesmo caldo que é a democracia. Portanto, não há fuga, dizer que há marginalidade ou que há... os criminosos dão jeito à democracia, tudo dá jeito à democracia, estamos todos na mesma panela. Pronto, olha, a panela no mesmo caldo, se tu quiseres, mas de qualquer maneira a colher que está a mexer o caldo é a mesma que me mexe a mim. Ninguém pode estar de fora.
Agora, quanto a os artistas, ou seja, quem for, poderem sentir-se amordaçados pelos galeristas ou pelos exercícios de poder ou pelos poderes, só está amordaçado quem quer. Não vou dizer que os galeristas ao poder são os lobos maus, apesar de tudo, há sempre dentro deste caldo ou da panela ou da colher que a mexe, alguma liberdade possível. Ninguém, não vamos dizer que estão amordaçados, só está amordaçado quem quiser estar amordaçado, não é um galerista que vai amordaçar, seja quem for, ou um poder. Então tu achas que daqui a 10 ou 20 anos o que se vai ver, do que realmente interessou, do que está a ser feito agora, vai ser muito diferente do que as pessoas estão a dizer, que é interessante? Como eu digo, eu sou otimista e é óbvio que há sempre coisas que escapam, há sempre coisas que escapam mesmo, que esteja tudo muito bem integrado e na panela, o caldo global, é o que eu estava a falar há bocado dos icebergs, há sempre objetos estranhos que aparecem no efeito de estufa, é evidente, isso dará sempre uma coisa, dá sempre um efeito, uma consequência disso, e há pessoas soltas que andam para aí dentro do caldo a mexer-se de uma maneira que pode ser interessante daqui a uns anos e que já é interessante. Já agora, com uma pergunta um bocado risível, tu no princípio dos anos 80 sentiste um iceberg? Sempre me senti, desde que nasci, sempre me senti isolada e objeto estranho. Tento e faço tudo por isso. Não há nada que funcione melhor que o trabalho para funcionar, para se ter poderes. Trabalho mesmo, fiel e tenaz. Depois de teres feito tantas coisas, eu sinto que, pelo menos nos últimos, desde há 6 anos para cá, há uma vitalidade em ti, no teu trabalho, que eu até vejo em muito poucos artistas, sendo jovens, sendo de média idade, sendo velho. Qual é que é o segredo dessa vitalidade? Então, estou um bocado idiota, mas não, olha, dir-se-ia cagari. Cagari. Não preocupar, focar só, trabalhar e não ter preocupações exteriores e não ligar ao resto, focar no trabalho. E, portanto, quando eu digo cagar, foi sempre assim. Há coisas que são mais fortes que tudo o resto, no meu caso. E o que tu sentes-te com vontade de fazer nada e de fazer tudo, tipo, não sentes urgência em fazer nada? Não tenho urgência nenhuma, vou para o mesmo sítio para onde nós todos iremos, ou seja, para o UF do cemitério, mas isso sempre esteve muito presente em mim desde pequena também. Sempre te preocupou? Sempre, não me preocupou, é assim, olha, viver mata, para lá iremos, portanto isso faz com que eu tenho, apesar de tudo, alguma desplicência em relação à vida em geral, à minha vida. Uma desplicência, à vontade. Porque vamos lá todos parar no mesmo sítio, o que quer-se. Nada é grave. A única coisa que eu posso fazer é fazer um trabalho decente. Já que, enquanto aqui estou. Não, tenho a obrigação, se quiseres é muito moralista, mas acho que, senão, o que é que eu estou aqui a fazer, já que me puseram aqui? Mas, e para ti, o que é fazer um trabalho decente? É trabalhar bem. É trabalhar bem sem patota, não desistir, não facilitar. É trabalhar, estar ali naquela marretice, se tu quiseres. Para melhorar. Melhorar para nada, mas é uma coisa, se tu quiseres, moralista, porque gosto de que alguma coisa faça sentido, já que esta ideia geral, ou esta coisa geral, que vamos todos parar ao mesmo sítio, ou seja, a morte, que parece ser uma realidade, uma abstração estranha, já agora que haja um sentido nisto tudo, neste caminho que se tem que fazer, seja ele médio, curto, comprido. Tu nunca questionas a morte, não? Não posso questionar, não posso questionar, mas é uma coisa que faz, é quase como a cenoura à frente do burro. Põe-se a cenoura e o burro anda. A morte é a cenoura. Sim.
E, portanto, isso é uma das razões que acho que, para mim, pelo menos, faz-me sentido eu continuar até ao fim. Pois, Sem mais. sem mais. Sem mais. Tá bem. Ficaste- Ficamos por aqui. Então, pronto, olha. Gostei imenso de falar contigo. Muito E, obrigada. pronto, se calhar um dia ainda devemos de falar exatamente. Pois, olha, vamos Daqui a algum ver. tempo de falar outra vez. E espero que isto sobre as fique mesmas um bom coisas. arquivo. Pois, eu também espero que sim. Obrigadíssimo. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it.